3 nulidades que você precisa saber evitar em suas execuções. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 70, meus amigos. E hoje a nossa lição gira em torno do assunto maior, a execução, a efetividade da execução. E não adianta nada você conseguir encontrar bens do devedor se você deixar uma nulidade plantada na sua execução. Vai chegar lá na frente, tudo vai ser anulado, o seu processo vai voltar ao início e muitas vezes a penhora vai ser liberada e o bem pode sumir. Então é preciso que você aprenda sobre nulidades. E eu vou falar aqui de 3 nulidades, longe de serem as mais importantes, longe de serem as únicas, existem várias outras, mas eu escolhi 3 para pontuar com você no dia de hoje. A primeira nulidade ela é bem básica, mas ao mesmo tempo muita gente passa por cima dela. Toda vez que você for entrar com uma execução ou um pedido de cumprimento de sentença, você tem necessariamente que analisar se estão presentes os 3 requisitos de um título extrajudicial ou judicial, de um título executivo. Quais são esses requisitos? Talvez você lembre, talvez não, mas é a lei que aponta. É a liquidez, a certeza e a exigibilidade. Quando a gente está falando de liquidez, tá? É possível numericamente definir qual é o valor devido? Se sim, está preenchido o requisito da liquidez. Tá? Mesma coisa para exigibilidade. É possível, naquele momento em que você está ajuizando a execução, exigir o cumprimento daquela obrigação? Ou ainda está pendente uma condição? Ou ainda está pendente uma data, um termo? Né? Isso é muito comum naqueles acordos onde se pós-data o pagamento e não se faz nenhuma ressalva. Tá? Então, o acordo vai ser cumprido em 10 parcelas e todas ainda não estão vencidas e não tem nenhuma ressalva do vencimento antecipado caso não haja o pagamento de uma dessas parcelas. Se você quiser executar, você só vai poder executar as parcelas vencidas, as demais não, porque ainda não há a exigibilidade. E mesma coisa para certeza, são requisitos do título executivo que muita gente deixa de observar e aí acaba acontecendo a primeira nulidade que eu queria falar para você. E essa nulidade, ela não está sujeita à preclusão. Não é porque a parte não alegou nos embargos ou na impugnação que lá na frente ela não vai poder alegar. Sim, ela pode. É um vício que acaba com a execução e que você tem que saber evitar. Inclusive é um vício que pode ser levantado pelo juiz de ofício a qualquer tempo, tá, meus amigos? Segunda nulidade que você não pode deixar acontecer nas suas execuções: falta de intimação do cônjuge, do sócio, quando há a penhora de um bem imóvel. Todas as vezes, então, você está executando uma pessoa física, penhorou um bem imóvel, a primeira coisa que você vai fazer é ver se essa pessoa é casada. Porque se ela for, o código determina que o cônjuge deve ser intimado sobre a penhora. Se ele não for intimado sobre a penhora, lá na frente ele pode simplesmente anular toda a sua execução. E a mesma coisa vale para aquele bem que tem um coproprietário. Então, você está executando o Zé. Você acha um terreno em nome do Zé. Mas o terreno não é só do Zé e do irmão do Zé. Quando você penhora, ainda que a fração do Zé daquele terreno, o irmão do Zé tem que ser intimado. E por que dessa intimação? Porque ele pode e ele vai ter o direito de preferência no momento de uma arrematação em leilão. Então você precisa providenciar a intimação do cônjuge e do coproprietário. Essa é a segunda nulidade que eu queria deixar todos vocês presentes. A terceira nulidade, ela também está relacionada com a ausência de título. E ela geralmente acontece em uma ação monitória. É muito comum, meus amigos, a parte entra com a ação monitória, pede a citação do requerido para pagar ou para embargar. E essa citação acontece, mas o requerido não paga e nem embarga. É muito comum que, de pronto, antes do juiz se manifestar, a parte já peticione pedindo a penhora, especialmente o cisbajude. E às vezes
na pressa, na falta de atenção, o gabinete do juiz acolhe, já manda fazer, penhora, se esbajute, sendo que não existe sequer o título judicial ainda. Como que é o procedimento da ação monitória? O procedimento da ação monitória previsto na lei é exatamente assim. A parte entra com a ação monitória, o juiz manda citar o requerido para pagar ou para embargar. Caso ele não pague, ou caso ele não embargue, ou caso ele embargue, mas os embargos não sejam acolhidos, o juiz tem que prolatar uma sentença transformando aquela ordem de pagar em um título judicial. Esse título judicial precisa transitar em julgado para a parte iniciar o pedido de cumprimento de sentença. Sem essa sentença nos embargos ainda não há título, e se não há título não se pode falar em execução. E aí tem uma nulidade plantada que pode colocar absolutamente tudo a perder. Conhecer as nulidades, meus amigos, não serve só para quem trabalha na defesa do executado. Serve principalmente para você que trabalha atuando em favor do exequente, para que no seu processo não fique nenhuma nulidade. Espero que você tenha gostado da lição de hoje. Nas próximas eu vou trazer outras nulidades para que a gente possa se aprofundar. Fica com Deus e até a nossa próxima lição. Um grande abraço.